Nem sei se vale a pena gravar hoje, eu tô vendo aqui que são 1h da manhã e eu tô com um vídeo na tela que dá até um pouco de medo, porque lembra aqueles push keeps tapes, aqueles bagulho meio goré da Deep Web, né? O nome do vídeo é A Exploração Urbana Mais Assustadora da História e o canal é do Neon, né? Neon e Neon 2, então vamos ver esse vídeo aqui, eu achei interessante, 4 horas atrás, que loucura. Então, vocês já estão cansados de saber que... Pera aí, eu nem li o que tá acontecendo ali. Eita porra. Desconforto. Tá bom, começou maior, não tem desconforto. Então, vocês já estão cansados de saber que eu gosto muito de vídeo de exploração urbana, Goré! que eu gosto muito de vídeo de câmera de segurança, eu gosto dessas paradas todas, mas tem um vídeo de exploração urbana que há muito tempo que eu penso em trazer pro canal, tá. que eu considero, inclusive, provavelmente o vídeo mais assustador e traumatizante da internet, só que eu acabei nunca trazendo porque eu nunca tinha chegado numa resposta do que tinha acontecido, e eu não... Será que agora é mesmo a ponto de acontecer umas coisas da pessoa ficar mal das ideias, tantã? Vamos ver. Ô, o que eu apertei aqui, meu Deus? Apertei. gosto de trazer vídeos sem respostas, tipo, eu gosto de ir até o Entendi. fundo de algo, descobrir se tudo aquilo é Lá verdade ele? ou mentira, mas acontece que eu tava em live e a gente achou esse vídeo aqui, a pior exploração urbana de todos. Vídeo esse que fala exatamente sobre o que eu tô falando, do canal do Mulho. Inclusive, grande parte Mulho? desse vídeo vai ser o react do vídeo do Mulho, então vão lá dar uma força pra ele. Puta, eu vou fazer o react do react do react. O canal do cara é muito bom pra essas coisas de terror. E como vai funcionar a dinâmica desse vídeo? Acontece que ele faz um vídeo muito bom explicando como que foi o vídeo de exploração do cara. Ele explica isso muito bem, mas eu acho que eu aqui quero ir mais a fundo nessa desgraça. Eu quero descobrir tudo. Ok. Dando um breve resumo pra vocês, é de um cara do TikTok chinês chamado Beanbag, que explorou um suposto Beanbag. laboratório abandonado. E o vídeo é bem creepy por si só, vocês vão ver aqui nesse vídeo mesmo que é tudo bem esquisito, críptico, cabuloso, mas em determinado momento do vídeo ele encontra pessoas desvividas, digamos assim. E a história Entendi. toda vai ficando cada vez mais sinistro, chega um momento que o cara acaba desaparecendo da internet inteira, Ô, louco, velho. O cara encontra o laboratório de gente. Se bem que na China, né? Não dá pra duvidar de nada. depois volta como se tivesse sido lobotomizado e não tivesse Ô, mais louco. falando nada disso. O ponto é uma história muito misteriosa, é uma história muito estranha, e eu me esforcei muito pra ir até o fim desse mistério e tentar trazer uma resposta definitiva, porque o vídeo original do Beanbag é de 2022 e até hoje a gente nunca teve uma resposta do que aconteceu. E como que vai ser o formato desse vídeo? Foi Bom, eu vou praticamente colocar aqui partes que eu pós-pandemia. considero importantes do react, meu em live, do vídeo dele, e aí ocasionalmente eu vou cortando, e aí eu do presente vai aparecer pra explicar Ok, pra vocês que é do mais parte da passado, minha que eu pesquisa. sou do presente. Beleza? Eu acho que é um formato de vídeo bem diferente, mas eu acho que vai dar certo. Então vamos Ok. começar. Honestamente, explorações urbanas em geral são um conteúdo bem divertido. Ver as pessoas se aventurando por locais onde ninguém tem coragem de ir e encontrando coisas perturbadoras ou até mesmo paisagens apocalípticas Não será hoje, não será amanhã, nem na semana que vem, e talvez nem esse ano, mas um dia eu vou fazer conteúdo de exploração urbana, principalmente morando em São Paulo, mano. Cara, deve ter muita coisa louca, né? Você quer saber um lugar que é da hora? Embaixo desses viadutos, geralmente tem uns buracos que a galera se esconde lá dentro pra dormir. É tipo um caixão casa, sabe? Que a pessoa briga lá e aí os moradores de rua tomam conta e já era, mano. O cara é dono daquilo lá, sabe? E ali rola outras coisas. que nos causam um Tem sentimento um monte de encantador. gente nesses lugares. Enquanto estamos assistindo esse tipo de conteúdo, não esperamos que algo terrível Ah aconteça lá, o Coconut. diretamente com quem está gravando. Afinal, temos o sentimento de estar na pele do explorador, mas a realidade é cruel e nem sempre quem está por trás das câmeras sai tranquilo dessas situações. Mas não dá pra negar o interesse nesse tipo de vídeo, afinal eles causam uma sensação de adrenalina apenas de ver as situações desesperadoras que quem está gravando passou. Mas essa exploração aqui em específico não consegue causar nenhum sentimento bom sequer. Cara, eu já fiz muita exploração urbana, mas sem gravar, né? Quando eu era menor, eu ia nessas casas abandonadas, essas igrejas abandonadas, casa de freira, essas paradas assim, sabe? Tinha um lugar que eu estudava que era uma escola, e era a casa das freiras lá. E aí tinha uma santa que saía lá sangue do olho, sabe? Saía água e saía sangue do olho, era bizarro. Cara, esse é aquele caso do... Tem os fetos? Ou eu tô chapando muito? Era. Esse homem que tá falando tava extremamente certo. Era o caso que tinha os fetos. E segurem, porque fica muito, muito mais sinistro. Este do vídeo é Beanbag, um criador de conteúdo daquela rede social lá, onde ele entrava em algumas construções abandonadas e explorava as coisas mais estranhas que pudessem estar em locais assim. Inicialmente, abria olhando live? assim, era apenas mais um desses Tipo IRL de exploradores exploração? urbanos, assim como outros na internet,
com o Beanbag nem sendo famoso ou algo do tipo e pegando poucas visualizações em seus vídeos. O foda, né, é que tipo, eu tô ligado nesse caso, é sinistrão fazer um vídeo disso uma época, mas acabei deixando pra lá. Mas, a parte mais bizarra pra mim é que não tem como dizer que é mentira, né, porque a existência do cara na internet meio que foi praticamente excluída. Então ele não ia fazer um bagulho fake pra cometer um suicídio digital. A maioria não Faz recebendo sentido. grande atenção. 大家好，我是林。 Isso até um vídeo em específico. Nesse vídeo em específico, o Beanbag começa do lado de fora, filmando uma espécie de escola ou algo Ou do sei lá, o cara só cansou. Nossa, eu juro que eu não sabia que era sobre escola, nunca vi esse vídeo. tipo. Porém, que seria descrito pelo mesmo Esses dias eu fui numa estação de trem com meu irmão, uma estação abandonada. Não da hora, eu bati a cabeça lá no ferro. Quase que eu corto a cabeça de graça. como um laboratório abandonado. Diferente do que muitos fariam aqui, ele não hesita nem um pouco e entra diretamente no local. Eu vou dar uma speedrun aqui e explicar, mas Ok. basicamente ele entra lá, encontra garrafas vazias, em determinado momento ele encontra ossos, onde não fica muito loucura. claro se são ossos de verdade ou ossos de mentira, mas Aham. são ossos pequenos, que inclusive poderia ser confundido com ossos de algum macaquinho ou algum primata assim, Que loucura. ou então a pior parte, ossos de crianças. Não Uhum. fica muito claro, mas ele vai encontrando aos poucos várias dessas coisinhas assustadoras lá, e ele vai descendo cada vez mais pro Tá bom. subsolo, até eventualmente encontrar a pior coisa, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Mas um breve contexto, porque eu acho que vai ser importante pra gente entender essa história toda, o que aconteceu, por que tinha essas coisas lá, quem que é o Beanbag. Basicamente ele faz conteúdo nesse site aqui, o Douyin, que é praticamente o TikTok chinês. Ok. E lá as coisas são muito desesperadas por viralização. Todo mundo é muito técnico pra viralizar as coisas, e no meio do Douyin inteiro, no meio desse site, a gente encontra o Beanbag, que fazia vídeo de exploração, uns vídeos bem decentes, explorando um monte de lugar diferente. Mas o Beanbag não era um canal super conhecido, ele não era alguém grande, ele era só mais um medíocre ali no Ok. meio de dezenas e dezenas de outros canais disso. E eu não tô falando medíocre pra xingar o cara, eu É tô porque falando o cara que não tinha tinha alta visualização. nada muito especial ou acima dos outros canais sobre o canal dele antes desse vídeo aparecer. Informação essa que eu considero importante pra gente conseguir chegar a uma espécie de conclusão aqui no final. Ele começou a perceber que eram realistas até demais para serem. Já não aguentando mais o cheiro, Beanbag passou por uma sala, onde instantaneamente percebeu algo. Era dali que aquele cheiro insuportável vinha. Que loucura. Beanbag começou a entrar na sala, onde só de se pensar em O que eu um quero lugar saber é se é escurecido ou não esse vídeo real. que tem um cheiro de podridão, você já se imagina um pouco do que vai encontrar ali dentro. Mas por É que às vezes, tipo assim, cheiro de esgoto já é horrível. Quando, sei lá, um É. gambá morre perto da sua É casa, foda. já fica um cheiro horrível. Imagina uma situação dessas. mais que isso fosse sugestivo e Beanbag já esperasse alguma coisa, entrando ali, Mas ele vamos lá também, né? Se você botar na balança aí que tem esses problemas de taxa de natalidade na China, considera isso normal. estaria prestes a ver o E eu que não considero, só pra deixar claro. Eu não considero nada normal. Mas lá na China, é de se esperar essas coisas, né? Não é muito difícil, não. jamais Bom, imaginaria. isso é baseado no que eu ouço também, né? Outro contexto muito importante que eu acho que é válido a gente colocar aqui são as datas. As datas vão ser muito importantes pra gente entender todas as vezes que ele voltou nesse lugar e as diferenças que tinham nesse lugar cada vez que ele voltou. E, de novo, é mais uma coisa importante que eu acho que vai ser útil pra gente chegar à conclusão desse mistério no final. Basicamente, esse primeiro vídeo é de novembro de 2022. Eu não tenho o dia certo, mas eu sei que é de novembro e isso vai ser muito importante. E fiquem com isso na cabeça. Ok. Novembro de 2022 aconteceu o primeiro vídeo do Beanbag, que é o que vocês vão ver agora. Beanbag, entrando na sala, percebe uma estrutura parecida com uma piscina logo ao seu lado. De dentro dela, um conteúdo quase preto escorria, viscoso como se fosse uma Caralho. mistura de diversos líquidos, algo que definitivamente não parecia ser água. Subindo as escadas, virou o olhar para dentro daquela piscina. Não, e Nossa, outra, o cara tá eu tipo acho que se deparar Biohazard, com tá ligado? cheiro e substâncias que parecem um ectoplasma, alguma É matéria foda. orgânica nojenta. Eu acho que o bagulho é você sair de lá, e se você quer ser o primeiro cara a explorar e fazer videozinho, chama os amigos pra ir depois, só por questão de segurança. E viu aquele mesmo conteúdo preenchendo a piscina junto de crianças. Nossa. Credo. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar nessa história, mas basicamente ele Não. chegou lá e ele encontrou um monte de feto e crianças
desvividas, numa situação bem grotesca, e ele colocou isso quase que em aberto no Douyin, no TikTok chinês, pra todo mundo ver. Obviamente, o vídeo não ficou no ar por muito tempo, mas ficou por um tempo suficiente pra muita gente ver aquilo. Criou várias teorias de por que o vídeo não foi excluído, mas a minha teoria principal é que se você vai ver o TikTok, qualquer coisa que remete minimamente à violência, as pessoas colocam tipo sangue falso, fake blood, violência falsa, algo do tipo. Por quê? Porque o algoritmo entende isso como realmente sendo algo fácil. E nesse vídeo original, o Beanbag usa a palavra props pra se referir aos corpos que tem ali. E props é como se fosse aqueles manequins usados em filme de terror, tá entendendo? Então talvez o algoritmo tenha confundido e tenha deixado por causa disso. Mas antes da gente continuar, eu queria dar uma olhada melhor no Beanbag, na conta do Beanbag, como era esse vídeo original, porque a gente não tem acesso a isso hoje em dia. É muito difícil conseguir encontrar. Tudo foi excluidaço da superfície da internet. E eu fui pro Reddit e felizmente eu encontrei o vídeo original. Esse primeiro vídeo que foi o paciente zero que começou essa história toda. E eu não sou maluco, já tomei strike o suficiente, já aprendi minha lição com o YouTube, eu não vou mostrar esse vídeo aqui. Mas eu baixei esse vídeo, eu separei as partes que aparecem os supostos corpos e eu precisava mandar isso pra alguém analisar, porque eu não entendo direito dessas coisas. Então eu lembrei de algo muito maneiro. Há um tempo atrás, pra fazer outro vídeo, eu tinha entrado em contato com uma youtuber gringa, que eu não vou mostrar quem é, mas ela me respondeu. E ela é basicamente uma taxidermista que lida bastante com corpos e coisas mórbidas assim. Então qual foi a minha ideia? Pegar o vídeo original do Beanbag, mandar um e-mail pra ela dizendo, pô, sou eu, Neon, lembra de mim? A gente conversou um tempo atrás, blá blá blá. Então, eu queria que você desse uma olhada nisso daqui, eu queria que você me explicasse se são corpos reais ou se são alguma espécie de manequim ou algo falso ou qualquer coisa pra viralizar. Por favor, dá uma olhada e me responde quando você puder. E eu fiz o e-mail e mandei. E se tinha uma pessoa que podia me ajudar a saber se aquilo tudo era verdade ou não, se aquilo eram realmente corpos ou se era tudo uma estratégia maluca e bizarra pra viralizar do Beanbag, era essa pessoa. E aí, assim como eu tive que esperar, vocês vão ter que esperar pra eu mostrar a resposta dela. Enquanto isso, vamos continuar vendo o vídeo do Mulho e conversando um pouco sobre. Beanbag ficou alguns segundos encarando fixamente o que era aquilo dentro da piscina. No vídeo ele fala repetidamente que aquelas coisas ali seriam props, objetos de roteiro e que teriam sido usados apenas para um filme. Mas eu acho que é a primeira coisa que a gente ia tentar se convencer pra não ficar em estado de choque, né? isso estava muito longe da realidade, sendo dito isso apenas para o vídeo poder continuar no ar. A cena era tão pesada que provavelmente esse vídeo só continuou no ar, porque nem mesmo os robôs do algoritmo conseguiram considerar aquilo como algo real. Cara, se dependendo da plataforma que cai, é considerado como coisa feia e já tal que é. apaga. O estado de decomposição estava extremamente avançado, já que... Credo. Sendo definitivamente um dos piores cenários que eu já vi em toda a minha vida. Simplesmente explícito e sem nenhum sequer aviso. Poucos dias Eu tô lembrando, tô assistindo, tô lembrando cada vez mais desse caso. após isso, o vídeo já estava sendo comentado por diversas pessoas, onde em diversos vídeos uma frase específica é utilizada: fazenda de corpos. Agora Beanbag não era apenas mais um explorador, e sim uma testemunha de algo que provavelmente nem as próprias autoridades gostariam de se envolver. Eu fui pesquisar no Reddit várias coisas sobre esse caso, mas ninguém lá sabia de quase nada. Todo mundo na internet estava confuso com o que tinha acontecido. E esse caso é de 2022, o que deixa muito estranho todo mundo ainda estar confuso com o que aconteceu. Tipo, por que não chegaram até o fundo disso? O que era isso no fim? Era alguma rede de tráfico humano? Era alguma parada a ver com os órgãos? O que estava acontecendo? Mas não basta só o Beanbag tendo ido lá uma vez. Não, ele foi mais vezes, que é o que vocês vão ver agora. Só que imagina o poder por trás das pessoas que largaram esses corpos lá. Isso que era um, dois, não, eram vários. Não, mas esse argumento não tem sentido, né? Tipo, você não vai denunciar o bagulho porque você tem medo do poder de quem fez aquilo, beleza, compreensível, mas aí você vai postar um vídeo na internet. E como eu falei anteriormente, vocês vão ver no React que eu já tava um pouco desconfiado dessa história, mas não só isso, para validar o meu ponto, eu queria mostrar aqui um trecho pra vocês do vídeo original do Beanbag. 兄弟们想看的地下实验室，心理承受能力强的朋友，随着镜头来。接下来大家所看到的一切。 Então, pra mim esse vídeo soa muito performático, sabe? Musiquinha heróica, como se ele fosse o herói jornalista que tá indo lá investigar as coisas. Pra mim tava muito performático, tava muito... Não era sei qual é a agora, palavra que eu quero usar. Tava muito cinematográfico. Não era thriller, era um bagulho que era tipo algo que ele estava desbravando pra poder mostrar pra sociedade. Eu acho. Beanbag não havia entrado em todas e muito provavelmente nem visto tudo que realmente tinha lá. Tanto que a sua curiosidade o fez voltar. Porra, aqui não... o meu mano Beanbag é meio tonho, né? Porque, tipo, não denunciar
Eu acho que ia transformar nele num criminoso, e não só isso, ele ainda voltou lá pra gravar outro vídeo. Bom, o que eu falei eu não penso diferente. Eu acho que é estranho ele não ter ido denunciar e não só ter tido todo esse drama no primeiro vídeo, mas ter voltado lá uma segunda vez. É esquisito. E uma coisa que me incomodou quando eu tava assistindo esse vídeo era que não tinha as datas das coisas. Coisa que eu acho que é muito importante pra gente entender a timeline e o que aconteceu entre uma ida dele até lá e outra. Portanto, a segunda ida do Beanbag lá foi exatamente no dia 26 de dezembro de 2022, que é o que vocês vão ver agora. Fiquem com as datas na cabeça. Beanbag, não satisfeito com tudo que viu da primeira vez, voltou à Depois do segunda. Natal. Se bem Agora que lá não tem encontrou Natal, coisas né? piores no caminho até lá, sendo Ô, louco. fora tudo gráfico. Beanbag foi achando diversas coisas como mochilas, sacolas, garrafas e roupas que antes não estavam ali, comprovando Ixi. que alguém, sem ser ele, esteve por ali, né? Isso sem tirar a possibilidade dele não estar sozinho ali, né? Podendo estar junto de alguém Puta, é Eu queria verdade, que né? o cara que Que fez esse vídeo loucura. tivesse deixado claro quanto tempo foi dele postar o primeiro vídeo até ele voltar pra ir. Porque, tipo, se o vídeo já tivesse viralizado, é mais loucura ainda, eu acho, voltar, né? Imagina a Verdade. quantidade de gente que ia fazer merda lá. exatamente no mesmo momento em que estava explorando, com essa pessoa apenas procurando o Beanbag para transformá-lo em mais uma das coisas boiando na Nossa, piscina. nem fala. Porém, isso não aconteceu. Beanbag encontrou novamente aquela sala e percebeu que algo estava diferente de antes. 防空洞里面那个实验室，一池子小孩儿，一池子小孩儿。今天我又来看一看，拍上点视 Cara, que 频， coragem, mano. 胆小的不 Não 看啊。 tenho coragem, não. Na boa. A piscina agora continha uma lona azul tapando tudo aquilo. O Caralho. problema é que essa lona ainda assim estava aberta, onde novamente Beanbag viu que não deveria. O primeiro vídeo viraliza com possivelmente uma coisa completamente escandalosa. Um vídeo viralizou com um lugar cheio de crianças desvividas. A organização que fez isso, ou a pessoa que fez isso, ou seja lá o que fez isso, em vez de fazer uma limpa completa, sumir com o vídeo dele da história, desaparecer com tudo desse lugar, só vai lá e Continue deixando mais pistas e mais pistas pra poder o cara continuar indo no bait, né? coloca uma lona preta. Isso parece um pouco difícil de se acreditar pra mim. Eu passei um tempo ali lendo os comentários das pessoas falando do Beanbag, todo mundo tipo, você é o GOAT mesmo, Beanbag. Como é que você tem coragem Cê é de ir maluco. 2 vezes nesse lugar? Boa, continue, ótimo trabalho. Ou seja, tava todo mundo hypando ele pra isso. Então a história começou a ficar difícil Mas pra mim sendo- acreditar depois daí. Pô, os caras estavam elogiando a coragem do cara de ficar voltando lá, mas pra mim só soa como burrice pra querer viralizar mesmo. Mas é só minha Antes as opinião. pessoas teorizavam que tudo aquilo ali era falso, mas agora só tinham certeza de uma coisa: aquilo ali era realmente uma cena brutal de crime. Tá, eu queria saber o que tem a ver aquela capa do começo. A capa do vídeo. Que é bizarro, né? Ixi. Ixi. Então, claramente alguém tinha mexido nos corpos, só que é um cenário difícil de se entender, né? Qual é a teoria? Tinha algum serial killer que tava matando gente e usando ali pra depositar os corpos. Caralho, beleza. velho. Mas tinha muita coisa ali. É impossível uma pessoa só ter feito aquilo. E aí, qual é a outra teoria? Era uma organização, um grupo de pessoas fazendo aquilo Será que a é troco de impossível quê? E aí mesmo? tem uma terceira teoria, porque a China tem todo um histórico estranho com doação de órgãos. Por exemplo, lá não tem um sistema como aqui no Ocidente de doação de órgãos. Basicamente, você pode doar um dinheiro pro governo e eles conseguem os órgãos pra você, o que é meio estranho. No fim do dia, isso abre Que muito espaço estranho. pra corrupção. A pessoa que dá mais dinheiro consegue um transplante de órgãos mais rápido. Ou seja, tem espaço pra muita coisa esquisitinha aí. Tipo, se um cara der muito dinheiro, da onde que vai vir esses órgãos? Mas, de novo, se foi o governo chinês que fez isso, eles teriam carbonizado as coisas e não deixado pista de Faz nada. sentido. Eu não consigo achar uma explicação plausível pra isso tá lá. Todas as explicações, todas as teorias têm uns furos muito grandes. 拜拜了，又要走了。我去，这个臭啊！ Ixi, Maria. 拜拜，拜拜。 Bye, bye. Caralho. Algumas pessoas argumentaram algo bem lógico também. Como em nenhum momento ele estranhou que ficar gravando tudo aquilo ali poderia ou incriminar ele, ou dar problemas sérios pra ele devido a estar mexendo com o que não deveria ser visto. Isso tudo só faz parecer mais ainda pra quem tá assistindo que talvez quem deixou os corpos montagem, ali né? seja justamente quem está gravando. E dias depois algo Então. Aí vamos é concluir esse loucura, vídeo, né? depois Mas- eu opino sobre. aumentou ainda mais essa dúvida dos espectadores, já que ele voltou lá novamente.
Terceira Agora, vez? seguindo reto pelo corredor, Beanbag encontrou algumas outras coisas. Por exemplo, essa máscara aí aqui. Apenas olhe para essa cena e tire suas conclusões. Caralho, que loucura. Também encontrou Aí o bicho pega, né, mano? mochilas repletas de ossos, algumas garrafas Aí o com bicho mais... pega. E até encontrou Caralho. algo que, cara, por quê? Vixe Maria. Beanbag filmou tudo isso. E pra piorar, Tá, a real é o seguinte, eu tenho um instinto muito bom pra ver sacanagens na internet hoje em dia. Como e assim? eu acho que a história desse cara é muito estranha, porque vocês podem perceber que, beleza, o primeiro vídeo já é creep pelo cheiro, mas não é algo visualmente creep, sabe? Não é algo que você vê direto e te instiga a pensar, caralho, que bizarro. É só quando ele chega de verdade nos corpos lá que fica bizarro. Faz sentido. Só que sistematicamente, todo outro vídeo que ele É foi igual postando... aquele povo que acessa motel, né? E vê umas paradas abandonadas, bagulho feio, mas nada tão pitoresco. Parece que foi ficando propositalmente assustador. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aham, Tipo, parece que foi É armado. estranho isso ser algo genuíno e orgânico, sabe? Parece algo muito proposital. Tipo, propositalmente ficando gradativamente mais assustador. E o que eu Aham. falei aí é o que eu penso, porque o primeiro vídeo era meio creepy, já era, mas o segundo vídeo é muito mais creepy. Ele encontra misteriosamente muito mais coisas estranhas. E esse Então crime aquele lá é o segundo ainda. dizer que supostamente a organização ou a coisa ou o indivíduo que fez isso, que deixou todas essas coisas lá, nesse espaço de tempo entre Conseguiu novembro do fazer primeiro todas essas vídeo e loucuras. dezembro do segundo, foi lá e deixou tudo mais assustador, convenientemente pro Beanbag aparecer de novo e gravar um vídeo. Essa Faz história sentido. tava muito estranha. E não só isso, mas o Beanbag foi lá uma terceira vez Puta no mês que seguinte, no início de janeiro de 2023. Ele foi lá uma terceira vez e o que acontece? De novo, o vídeo tá mais creepy do que o segundo. Propositalmente vai ficando cada vez mais assustador e ele vai lá e se depara com a mesma coisa, os corpos ainda estão lá e ele fica agindo como se fosse uma extrema surpresa, tipo, ainda está aqui, meu Deus do céu, teve gente aqui, teve pessoas aqui. E eu tava bem desconfiado da história do Beanbag, mas tem algumas outras coisas que me fazem crer que era verdade. Por exemplo, uma parada que o pessoal da live até não entendeu muito o motivo, foi que quando ele tá saindo de lá, depois de ter visto os corpos, ele dá um tchau tchau, o que algumas pessoas viram como algo muito creepy, como se ele tivesse visto alguém ali ou estivesse se comunicando com algo, Faz mas sentido. acontece que é uma parada de tradição. Tem uma tradição chinesa quando você tá lidando com lugares onde tiveram alguma tragédia, onde possivelmente tem espíritos lá, você dá Saquei. um tchau tchau pra dizer pro espírito ficar lá e não seguir você até em casa, como se ele realmente estivesse acreditando naquilo. Isso Entendi. torna a história inteira verdade? Não, mas é algo que eu achei válido mencionar aqui. mas isso teria um fim alguns dias depois, Sabia disso não. pois como esperado, Quem diria? sua conta foi deletada. E por 4 dias a conta do Beanbag desapareceu. No meio de tudo isso, no meio dele ter ido lá pela terceira vez, e a internet chinesa toda quase tá falando sobre isso, ele evapora da face da terra. Sumiu. Ninguém conseguia se comunicar com o Beanbag. Não só a conta dele do Douyin foi excluída, mas a conta dele de todas as outras redes sociais foi excluída. Aí é então loucura. talvez ele tenha realmente encontrado algo muito pesado. Talvez. Mas então eu acho que um pouco antes do plot E twist no pode ser final, chegou a governamental. hora de eu ler o e-mail que aquela youtuber que eu mencionei, a taxidermista, respondeu. Ah não, minto. Antes disso, ela me cobrou $30 pra averiguar se aquilo era real ou não. E eu fiquei muito triste, porque eu achei que a gente era amigo, eu achei que a gente tinha algo especial. Achou que tinha algo especial. Esse golpe aí, cara, é foda. Mas eu tenho minhas condolências por você. Mas não, e aí eu paguei os $30, mas não importa. O ponto é, esse foi o e-mail que ela respondeu. Eu traduzi aqui, obviamente. Provavelmente é falso, porque todos os corpos têm a mesma posição dos membros e o mesmo ângulo nas articulações. Aquele rosto, aos 18 ou 19 segundos, não tem profundidade na boca e as bochechas gordas são estranhamente rígidas. Além disso, não há larvas de mosca. Aquilo são larvas de mosquito na água. Você vai notar que não há larvas de mosca nos próprios corpos. Que Deveria haver loucura. grandes massas delas agrupadas por toda a parte. Também deveria haver muito mais moscas adultas em vários estágios de desenvolvimento. Faz sentido. Repare também que não há animais vivos ou mortos. Então pode ficar tranquilo, eu acho que é falso. E assim, eles parecem limpos e organizados demais. Não há larvas ao redor dos orifícios, nem moscas zumbindo no ambiente. Corpos reais muito raramente permanecem de uma forma humana, reconhecível depois de se decompor na água por tempo suficiente para ficarem esverdeados. Se estivessem naquela água por tanto tempo, seriam basicamente ossos e pele. O resto seria apenas uma espécie de sopa. Já macerei vários crânios de animais para taxidermia, e isso não é como a decomposição úmida realmente se parece. Eu li até aqui e eu pensei, tá, eu acredito nisso, soa pra mim como algo plausível. Mas aí tem um final que me instigou a investigar um pouco mais. Dito isso, algo que me chamou a atenção são os cortes em lugares muito específicos. Talvez tenha sido propositalmente feito para dar a ideia de que estão roubando órgãos, mas pra mim soa bem estranho tantos cortes em lugares tão certeiros. Talvez eu esteja errada, acho melhor dar uma
segunda olhada ou uma pesquisa mais a fundo. E a esse ponto eu queria muito chegar a uma conclusão. Quando eu comecei a ler isso, eu pensei, caralho, é isso, eu solucionei o mistério mais cabuloso da internet. Mas não parecia satisfatório o suficiente, parecia que tinha algo faltando. E eu tava enfiado até as bolas nesse caso, mano. Eu fechei a live depois de reagir a esse vídeo. Puta merda, o cara entrou no hiperfoco da loucura goré. E ver e querer encontrar coisa, eu não encontrava nada. Mas então o que me faltava era dar uma pesquisa final. E aí lembra que eu falei pra vocês da China, a coisa estranha com órgãos? Eu fui atrás disso. E eu encontrei vários posts explicando o que eu já expliquei pra vocês. Toda a questão estranha de leilão de órgãos e coisa assim. E eu percebi também que grande parte das pessoas nos comentários estavam culpando realmente o governo chinês por ter feito aquilo e por ter excluído a conta do beanbag. Mas ainda assim parecia estranho. Por que o governo chinês, se eles fizessem isso, o que é um grande se, por que eles não carbonizaram tudo? Por que eles iam deixar pistas assim em um lugar que uma pessoa com uma câmera pudesse encontrar? Estranho, né? Ainda mais a China, né, que e a tem gente controle de chega tudo. mais a fundo nesse mistério. Vendo essa print, o esperado de casos assim é nunca mais ver o homem por trás dos vídeos novamente. Todos seus espectadores já estavam esperando o pior, né? Afinal, o cara tinha gravado muita coisa que ele provavelmente não podia, com as pessoas achando que ele teria sido silenciado ali. Ele fez de propósito, certeza. Cara, eu não acho que ele tenha feito os crimes de propósito, mas ele claramente deixou as coisas mais creepy pro hype, pro view. Por mostrar demais. Porém, alguns dias depois, todas essas teorias seriam anuladas. Misteriosamente sua conta estava de volta, mas algo estava faltando. Exatamente os vídeos sobre o laboratório. Nos comentários dos vídeos novos, as perguntas eram óbvias. O que teria acontecido com o laboratório? Deu ruim, né? Chegou algum e-mail lá, baidu.com. Beanbag nunca mais respondeu nem sequer uma única olhar pra essa pergunta porra, sobre aquele local. Bom, isso é verdade. Ele continuou o canal dele, explorando lugares abandonados, fazendo vídeo creepy do mesmo jeito, indo num lugar que gerava engajamento, que era meio esquisitinho, que é um trampo muito legal. Só que ele nunca mais, desde 2022, tocou nesse ponto novamente. E a conta dele tá lá, no Douyin, normal, só postando vídeo de outros lugares. Só que o ponto é, por que ele nunca mais tocou nesse assunto? Se alguém quisesse silenciar ele, principalmente alguém tão poderoso como as pessoas estão teorizando, ele não teria mais um canal, ele provavelmente não estaria nem mais vivo, mas ele Faz tá sentido. lá postando como se nada tivesse acontecido. O que eu penso disso? Eu penso que é vantajoso pra ele nunca mais tocar nesse assunto, porque as pessoas vão citar mais o nome dele. Vai ter mais teoria da conspiração falando, cara, o governo, alguém quis silenciar o beanbag. Quando Sim. talvez não, talvez ele só tenha feito isso pra viralizar e ele não tenha uma explicação plausível pra dar. Ele prefira não tocar mais nesse assunto do que dizer, Também. pô, galera, era falso, foi mal, o Douyin me tirou do ar. É porque uma hora a galera pode pegar ele no pulo, né? Aí vai falar, pô, cara, é fake, né? Aí o cara perde credibilidade, né? Tudo onde ele visita e tal. Justamente porque eu mostrei Não coisa vai que ter não mais devia lá, credibilidade. o algoritmo me tirou do ar, sabe? Não tem por que ele ser sincero sobre isso se foi esse o caso. Mas será que foi? Agora sobre Eu não acho que isso necessariamente é porque alguma força maior foi ameaçar ele. Às vezes ele só não tinha uma explicação pra dar e as pessoas fizeram as perguntas certas, então ele achou melhor ignorar do que ter que responder. teorias, algumas pessoas falam que aquele local era um lugar de descarte de um serial killer, porém eram mais corpos do que podiam fazer sentido, o que fez com que teorias maiores e ainda mais perturbadoras começassem a tomar. Então, eu não tinha mais pra onde ir, eu não tinha mais onde pesquisar, tudo na internet sobre esse caso eu já tinha lido, até que eu lembrei de um cara que fez um vídeo gringo sobre isso, muito bom, e eu mandei o e-mail, só que esse cara cagou pra mim. Só que lembra a taxidermista que eu falei? Ela conhecia esse cara, então eu tive que mandar um outro e-mail pra ela, pedindo Puta pra que ela pariu, falar foi com mais esse $30. Meu Deus do céu. O cara perdeu um dinheirão por causa de um caso. cara sobre o lance do beanbag. E eu já não esperava mais nada, eu ia dar o vídeo por si só, eu ia dar a resolução pra vocês de que provavelmente eram props mesmo, eram manequinzinhos feitos pra dar engajamento e assustar, mas acontece que eu recebi essa resposta aqui. Aliás, esse é o caso do beanbag, não sei se alguém ainda acompanha esse tópico ou ainda tem interesse nessa história, mas um tempo atrás um outro criador de conteúdo fez uma investigação mais profunda e acho que sei a verdadeira história. Segundo esse amigo meu, ele afirma que já esteve lá, que os corpos não estão mais lá e que o local fica ao lado de um hospital. Ele diz que o lugar era usado para armazenar corpos em formaldeído, sabe, armazenar em formol, mas foi abandonado e os corpos foram deixados ali. Isso explicaria aquele estado fora do comum, os ferimentos e os medicamentos. Talvez seja verdade, quem sabe. Ainda estou confiante de que aquilo não são corpos, mas é uma dessas alternativas. Resumo da ópera. Não temos uma conclusão plausível, mas a Ok. gente agora tem, de 1000 hipóteses que existiam antes, a gente tem duas. Ou realmente é esse laboratório do lado do hospital, e as pessoas usavam para armazenar corpo em formol, e aí acabou ficando ali. Ah, mas os cortes estranhos no
no lugar dos órgãos. Talvez as pessoas falecessem e E aí realmente tirasse pegassem os os órgãos órgãos, que pudesse sim. ser usado. Faz sentido. Ou é essa alternativa, ou então realmente é os props que o Beanbag só usou pra viralizar. A gente só tem duas alternativas agora, o que é uma merda. Eu odeio fazer um vídeo e publicar o vídeo sem uma resolução Não, da mas tá história, bom, mas pô. eu acho que de todas as 1000 hipóteses a gente conseguiu baixar pra duas, o que é satisfatório o suficiente pra mim, e eu tô cansado desse caso. Pode não parecer, mas a pesquisa foi muito chata. Tudo que eu falei aqui foi horas e horas de pesquisa, e eu adoraria se esse vídeo desse certo, mesmo sendo postado no canal 2. Outra coisa maneira que eu acho válido falar, foi muito legal ver esse vídeo original do Mulho, acompanhar esse mistério e trocar ideia com o chat, por exemplo. As pessoas tinham várias opiniões, várias teorias, foi algo bem divertido, como o comedor de casada, que me mandou R$5, e a gente ficou trocando uma ideia muito boa sobre esse caso. Então, se vocês quiserem, eu tô fazendo live no fim do dia, não tem uma legal. hora exata, mas aqui no YouTube, aqui no canal 2. Muito obrigado por assistir até aqui. Dá um like Valeu aqui. e até o próximo. Eu Boa. vou fazer um vídeo disso, cara. Gostei do vídeo, cara. Sei porque que eu não tô inscrito, mas tudo bem, né? Escrever, e é isso. Aprovado.